por uma questão de ética, de respeito, a qual nós temos, queria pedir autorização ao pastor Mesquita, pastora Neia, mas eu queria que você fosse até 7 pessoas e dissesse para ela assim: se você colocar a presença de Deus na frente, a prosperidade virá logo em seguida. Diga para essa pessoa: se você colocar a presença de Deus na frente, a prosperidade virá logo em seguida. Mas é para 7 pessoas. Sai do teu lugar, não quero que você fique paradinho não. Vá até essa pessoa: se você colocar a presença de Deus na frente, a prosperidade virá logo em seguida. Fala para ele com convicção. Eu quero que você determine isso. Eu quero que você coloque isso realmente como um aval sobre a sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado e engrandecido é o Senhor. Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Nós vamos começar um diálogo nessa noite com Deus. 1 Samuel capítulo de número 6. Nalaganaso renai kanasehaka. Anayadanalata kama yanashayade. Ananda yodana naite. Anachana kayanera chayna. Anayinulaina. Ananashayana. Assim a palavra do Senhor. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhos, dizendo: que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como tomaremos a enviá-la ao seu lugar. Os quais disseram: se enviares a arca a Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta enviareis uma oferta para expiação da culpa. Então sereis curados e sabereis porque a sua mão não se retira de vós. Então disseram: qual é a oferta pela culpa que lhe havemos de enviar? Disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro. Portanto, a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, uma imagem das vossas hemorroidas e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória a Deus de Israel. Quem sabe aliviará a sua mão de cima de vós e de cima dos vossos deuses e da vossa terra. Porque, pois, endureçais o vosso coração como os egípcios, e Faraó endureceu o seu coração. Porventura, depois de os haveres tratado tão mal, não os deixará ir, e não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo. Tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não tenha sido posto jugo, e atai as vacas ao carro. Tirai delas os vossos bezerros e levai-as para casa.
Então tomaram a arca do Senhor e, pondo-a sobre o carro, guardai num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação a culpa, e assim enviareis para que se vá. E observai então se ela subiu ao caminho da direção de Bet-Semes. Foi ele quem nos fez este grande mal, e se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isto nos sucedeu por acaso. Assim fizeram aqueles homens, tomaram as 2 vacas com crias, e as ataram ao carro e os seus bezerros, e trancaram em casa, e puseram a arca do Senhor sobre o carro, com também o cofre, com os ratos de ouro e com as imagens de suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiram sempre o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até ao limite de Bet-Semes, e andavam e de Bet-Semes, fazendo a cega do trigo no vale, e levantando seus olhos, viram a arca e se alegraram. E o carro chegou ao campo de Josué e Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. Então os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto e sacrifício ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. E essas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação à culpa por Asdod, uma por Gaza, outra por Asquelon, e outra por Gate, outra por Ecrom, e outra, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes desde as cidades fortificadas até as aldeias e até Abel. O grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, em Bet-Semita. Somente até aqui. Podemos assentar. Amados, todo cristão quer ser um homem próspero. Todo jovem quer ser um homem próspero. Toda pessoa que tem Deus quer ser uma pessoa bem realizada, bem constituída, realmente colocada dentro de uma posição especial. Mas essa história da arca, ela acontece em um período onde a forma com que as pessoas estavam colocando sua vida espiritual, as coisas espirituais estavam desqualificadas. As ofertas não estavam sendo colocadas de maneira correta. Os sacerdotes estavam mexendo, como eram os 2 filhos de Eli, colocando realmente a mão sobre a oferta que estava sendo oferecida. Havia um desrespeito, uma desvalorização. O sacerdote principal, que era Eli, já estava velho, cansado, cego, agora não mais se preocupando com o mesmo medo, com a mesma responsabilidade, com o mesmo compromisso. Isso estava fazendo com que Israel perdesse a constituição da parte de Deus, perdesse a hegemonia da parte de Deus, perdesse realmente pontos espirituais que Deus realmente estava exigindo de Israel. Até aí, nós temos realmente algumas coisas a conversar com a igreja. Como é que você quer prosperar com Deus do ouro e da prata, se muitas vezes você é infiel no ouro e na prata que deve dar ao Senhor? Como é que você quer prosperar com Deus que é Deus do ouro e da prata, se a sua intimidade não é realmente para com Deus do ouro e da prata? Como é que você quer realmente ter um caminho de prosperidade e Deus te afastar das doenças e dos males, se você muitas vezes não está realmente tendo a postura de fazer aquilo que Deus deseja
conforme Ele manda. Então, amado, Deus tem que usar o anjo da igreja para fazer os pedidos que Deus quer que a igreja receba. Então, o pedido da oração, o pedido da visita, o pedido do trabalhar nas coisas espirituais, o pedido para vir limpar a igreja, o pedido para reunir-se, o pedido para orar, para jejuar. Esses pedidos não são especificamente, amado, vindo só do anjo da igreja. É Deus que ordena o anjo da igreja fazer isso. E quando nós deixamos de fazer essas situações, nós estamos deixando de prosperar tanto a casa de Deus quanto a nossa própria casa espiritual. Quero aconselhar aqui uma coisa. Eu não vim aqui para trazer exortação. Eu vim aqui para dizer para você que é tempo de você entender que a prosperidade de Deus quer chegar à sua casa, quer chegar à sua vida, quer chegar à sua história, quer chegar à sua comunhão e quer chegar aos seus sonhos. Mas Israel entrou por um caminho e que Deus não ia deixar barato. Israel entrou por um caminho que Deus não ia deixar aquilo quieto. Israel entrou por um caminho que Deus não ia deixar aquela situação ficar sem uma cobrança. E vem Deus agora e faz uma das coisas tremendas. Escolhe uma mulher que há anos não tinha filhos. E diante de todas as mulheres de Israel, ele poderia ter escolhido qualquer tipo de criança, mas ele escolhe uma mulher que estava desejosa em ver a prosperidade da sua vida, do seu sonho, dos seus desejos acontecer. Ana ora, e depois de muitos anos tem um filho chamado Samuel. E esse menino, depois de alguns anos, é levado para dentro do templo do Senhor, era oferecido como uma criança para ser auxiliar do verdadeiro sacerdote que estava lá, que era Eli. Eli era cego, então ele precisava de alguém para auxiliá-lo, para ajudá-lo. Mas ao mesmo tempo, Samuel começa agora a aprender determinadas coisas com Deus. Eu só estou falando da introdução primeiro. E aí Samuel começa um dia a ouvir uma voz que ele nunca tinha ouvido, a escutar uma voz que ele nunca tinha esperado ouvir na sua vida. Uma voz que ele sabia que era poderosa para falar, mas que ele nunca imaginava que essa voz falaria com ele. E ali Deus dá um relato e um esclarecimento de Israel não bom. Fala para aquele menino uma coisa talvez assustadora, que Israel iria sofrer, Israel iria perecer à ação da espada, e que a presença, a imagem ou aquilo que tinha de mais poderoso, de representatividade de Deus na terra, que era a arca do Senhor, que iria ser tomada pelos inimigos. Eu quero que você segure na mão dessa pessoa do lado e diga assim: sabe por que muitas pessoas não prosperam? Porque muitas vezes o inimigo rouba a maior presença de Deus dentro de você. Mas nessa noite Deus manda dizer para você: aquilo que o inimigo roubou, a arca vai voltar para a tua vida. Bem, mas para isso acontecer, aconteceram algumas coisas trágicas. Primeiro, várias pessoas morreram, várias pessoas passaram por problemas, várias pessoas pereceram de uma maneira muito séria. E aí eu imagino, irmão, que Israel agora, lamentando pela perca, lamentando pelas coisas doloridas, lamentando pelas coisas trágicas, lamentando pelas mortes, lamentando por tudo que estava errado, não tinha capacidade de retornar aquilo que realmente era a presença do Senhor e as coisas santas de Deus. Levante a mão para o alto e repita comigo assim: quando a presença de Deus é tirada, os homens sofrem dores. Agora levante a mão dessa pessoa do lado assim: mas quando a presença de Deus volta, as dores dos homens são curadas. Diga para o teu irmão: as dores dos homens são curadas. Por isso nessa noite, a glória do Senhor vai voltar, porque as suas dores serão saradas. Deus, pequena lava semecai, anaia menda com amenaça neba.
Israel teve morte, teve percas de crianças. A própria nora de Eli realmente aborta numa ação trágica, numa coisa trágica. E a arca é levada para um templo chamado Templo de Dagon. Era um deus dos filisteus, onde que eles achavam que esse deus era muito forte, muito poderoso. Só que havia uma coisa muito séria, irmãos. Diga comigo assim: diante dos homens, diante de Deus, os homens se prostram. Diante de Deus, os ídolos se prostram. Diante de Deus, os demônios se prostram. Porque não há ninguém maior do que Deus. Bem, eu quero que você vá segurando aí, porque eu quero que você dê um grande glória a Deus, um aleluia na hora certa. E a Bíblia diz que a arca fica ali no seu cantinho, e Dagon na frente. E Deus, olhando do alto, falou assim: Dagon, tu não é maior do que eu, não. Tu é uma estátua de barro, feita toda aí, com toda essa cara maligna. Mas eu quero dizer para você que diante da minha presença você se quebra. Pode cair. A pomba caiu a primeira vez. Os sacerdotes foram, e vendo o Dagon caído, sabe o que é que fizeram? Pegaram ali a estátua, juntou um monte de gente e colocaram a estátua de pé de novo. Aponta o dedo para o teu irmão e diz: eu tenho uma coisa para dizer para você. Enquanto os homens tentam levantar ídolos, Deus continua de pé. Todo ídolo vai cair e Deus vai continuar de pé da mesma maneira. É isso para você entender uma coisa. Enquanto teus inimigos levantam ídolos, o nosso Deus continua de pé. E pode levantar ídolo como for, o homem levanta ídolo como quiser, o meu Deus vai continuar de pé e acima de todos eles. Bem, o que realmente essa ação acontece e faz? Ela pega, na realidade, e a segunda vez cai a cabeça desse ídolo que se quebra. Mas Deus não podia fazer só isso para sair com a arca dali. Deus tinha que mexer com os homens que tinham os apegos àqueles ídolos, os homens que tinham apegos àquelas situações, apego e se achando superior, que tinha vencido Israel, que tinha conquistado Israel, que tinha posto Israel como vergonha. Segura na mão do teu irmão e diga assim: eu tenho uma palavra profética para dizer para você. O inimigo te pôs na vergonha, Deus vai te pôr na honra. Não, você não entendeu. Segura. Repete de novo. O inimigo te pôs na vergonha, Deus vai te pôr na honra. Repete de novo. O inimigo te pôs na vergonha, Deus vai te pôr na honra. Vai lá, dar mais alto aí. O inimigo te pôs na vergonha, Deus vai te pôr na honra. Mas Israel não estava sendo tratado ainda. Israel precisava chorar. Israel precisava lembrar o que era a presença de Deus. Como era a presença de Deus, como estava o coração quando a presença de Deus estava. Sabe, irmãos, eu não sei quanto a você, mas os meus momentos mais aflitos, de maior dificuldade, quando Deus se fazia presente, quando eu estava orando, buscando, parece que os problemas desapareciam. As emoções se tornavam, com Deus se tornavam mais coesas. Aquilo que era tristeza, não é que tinha sido tirada, mas parece que eu tinha mais força para aguentar, suportar, me levantar, olhar para cima, olhar realmente para dentro do meu coração e dizer: o meu Redentor vive, Ele está me ajudando, Ele está me dando força. Eu quero dizer para você que se você quer uma resposta para aquilo que está te abalando, busca no joelho a presença de Deus. E você talvez não, Deus não vai falar: eu vou fazer isso, fazer aquilo outro, não. Mas só a presença dEle vai te levantar novamente, vai levantar a tua estima para dizer: ainda que eu esteja batido, o meu Deus me levanta. Ainda que eu esteja angustiado, Ele me sara de todas as dores. Bem, eu não sei quanto a você,
mas todo Israel estava desviado. E não havia resposta em ninguém para dizer o que realmente, como iria mudar aquela situação. Chegava-se numa pessoa e dizia: como é que nós vamos mudar essa situação? E a pessoa do lado dizia: não sei. Chegava na outra pessoa e perguntava: como é que a gente vai trazer a presença de Deus de volta? E outro dizia: eu não sei. Chegava em outro e dizia: como é que a gente vai se alegrar de novo nas nossas festas? E a pessoa de lá dizia: eu não sei. Sabe o que é a coisa mais trágica para a vida de pessoas que estão dentro do Evangelho? É quando ela procura uma resposta motivadora em outra pessoa, e a outra pessoa também não tem resposta para dar para outra. Mas eu tenho uma coisa a dizer para você nessa noite. Salmo 121. Abra sua Bíblia no Salmo 121. Todos conhecem, eu creio, esse texto, mas diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Está em tempo de pessoas pararem de entender uma coisa. Olhar para cima às vezes é fácil, porque vamos enxergar as nuvens, os céus. Mas quando Deus manda nós olharmos para cima, Ele está nos mandando olhar espiritualmente. E quando nós precisamos olhar para o alto espiritualmente, nós precisamos entender que olhar para cima com um motivo. Segure na mão do teu irmão e diz assim: sabe o que Deus está mandando dizer para você? Olhe para o céu com um motivo. Agora a minha pergunta, pergunte para essa pessoa do lado: qual o motivo que você tem para olhar para o alto? É desespero? É sofrimento? É angústia? É luta? É batalha? Não tem problema. Se é esse o motivo, olhe para o alto. Ele tem socorro para você. É grande o peso, é. Só que Deus agora faz uma coisa com Israel. Deixa Israel perecendo por um período. Enquanto trata dos inimigos, também trata com as pessoas que deveriam realmente valorizar as coisas de Deus. Diga para o teu irmão assim: muitas vezes na vida cristã, Deus vai atacar o teu inimigo, mas vai tratar você também, para nunca mais deixar a presença de Deus sair da tua vida. Faz-me o que eu vou dizer, irmão. Tem crentes que essa semana murmurou do seu próprio problema. Essa semana pessoas reclamaram de coisas que realmente não estavam acontecendo, e ano após ano vivendo os mesmos tipos de dilema. Ora, você pede, você falou para Deus: Deus, faz um ano diferente para mim. Eu tenho certeza que Deus pode fazer, mas primeiro de tudo, para isso começar a acontecer, não é um ano que tem que virar, é você que tem que se transformar. E nós não estamos nos transformando ano após ano, não. Estamos ficando mais velhos e com menos transformações. Estamos ficando com mais conhecimento e com menos transformações. Eu nunca vi, pastor Mesquita, tamanha ação de pessoas tentando ensinar, fazer, realizar. É tanta técnica para evangelizar, é tanta técnica para buscar a presença de Deus, é tanta técnica para levantar louvor, é tanta técnica para evangelizar, para ser missão, para crescer a igreja, fazer um monte de coisa, mas ninguém procura técnica ou realmente a presença de Deus para se transformar em verdadeiros crentes. Eu não estou falando que as igrejas estão procurando um caminho errado, mas se desculpe, irmão, vamos entender um pouquinho como foi a técnica do Evangelho. Foi um grupo de pessoas buscando a presença de Deus, só para querer a presença de Deus,
só para se encher, só para receber algo do alto. E receber esse algo tão poderoso que quando foram batizados com o Espírito Santo, em menos de 6 horas, 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Me perdoe a minha pergunta: quem já ganhou uma alma esse ano para Jesus? 1, 2, 3. E o resto? Já estamos 5 dias de 2017. Amado, não desculpe o que eu vou dizer. Isso não é só para a sua igreja não, é para mim também, que eu prego sobre isso. Mas eu quero dizer para você uma coisa. É obrigação. A palavra manda a gente ganhar almas. E não é só obrigação do pastor. É você ir e falar, ó, vamos aceitar Jesus, vamos mudar de vida, vamos colocar o nosso coração. Vem realmente reconhecer, vem fazer uma coisa diferente. Oh, queridos, como é que você quer prosperar se você não fala do Deus que prospera? Como é que você quer prosperar espiritualmente se você não tem coragem de usar a tua boca realmente, o teu coração para aquilo que é espiritual? Irmão, não tem problema se a pessoa vai entender isso ou não, mas eu tenho uma experiência para contar para você. No dia do meu casamento, eu contratei um irmão que o filho tinha uma Kombi, e eu contratei o dia dele para ele ficar comigo. E eu vou dizer para você, casamento dá trabalho até antes de casar. Você corre ali, corre lá, vem aqui, vai lá. E eu estava passando ali do lado da subprefeitura de Vicente Carvalho, e tinha um centro ali, bem de frente ali. E quando eu estou passando com essa Kombi, estava um pessoal com uns aguidar, com umas peneiras na cabeça, com os negócios, com um monte de jarro. Não sei se você já mexeu com isso, mas essas porcariadas todas. E eu mandei o rapaz parar a Kombi. E eu disse assim: ei, pessoal, isso que vocês estão fazendo aí não é de Deus não. Deus não se agrada disso não. Aceita Jesus, porque Jesus não precisa de vela, de incenso, nem desses trabalhos que vocês estão fazendo. Irmão, até hoje eu estou escutando palavrão. Dois anos depois, estou dentro de uma igreja, e aí vem um rapaz, me abraça e fala assim: muito obrigado. Eu falei assim: do quê? O senhor não me conhece? Eu falei: não, mas eu lembro do senhor. Eu falei: o que é que foi? O senhor, há 2 anos atrás, o senhor foi numa rua, e ali o senhor estava dentro de uma Kombi branca, e o senhor começou a falar de Jesus, e gritar de Jesus, e eu xinguei o senhor, e eu praguejei o senhor. Eu confesso que eu pus a sua presença lá na feitiçaria, mas hoje eu estou aceitando Jesus como Salvador. Qual a semente que você está jogando para prosperar? Qual a semente que você está jogando na vida das pessoas para fazer elas realmente terem a presença de Deus? Porque um dia alguém jogou uma semente em você. Se nasceu no período da boa terra, eu não sei, mas eu sei que Deus tratou a terra para a semente crescer. Se desafia uma campanha, mas eu quero dizer para você: se desafie pessoalmente. Deus vai usar você para alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Deus vai usar você para alguém da sua escola, ou de alguém da sua amizade, ou de alguém do seu convívio, para você falar da presença de Deus. Se ele vai vir aqui ou vai em outra igreja, não importa. Eu sei uma coisa: se você lançar a semente vai prosperar. Bom, voltando. O que Deus faz nesse sentido? Trata com os filisteus, e primeiro de tudo, derruba os deuses. Segundo, oprime com doenças. E eu quero dizer para você uma coisa com muita seriedade. Nosso país está doente com várias enfermidades, porque os crentes não estão tomando uma posição espiritual que precisa. A Bíblia diz que nenhuma praga chegará à nossa tenda. Mas nós estamos deixando, irmãos, e não é, desculpe o que eu vou falar, não é por causa de descuido de dengue ou de chikungunya. Eu quero dizer para você, amado, que eu quero
que você saiba que o repelente espiritual na presença de Deus afasta tudo quanto que é demônio, tanto físico quanto espiritual. Um dia eu estava orando e Deus me mostrou um mosquito vindo contra mim. E eu comecei a repreender. Falei: Jesus, está repreendido. Eu não vou pegar essa porcaria de dengue não. Eu não vou ter essa desgraça de dengue não. Está queimado, está repreendido. Aí o mosquito, pum, queimou. Irmão, eu digo para você, minha esposa já pegou dengue 2 vezes. E eu olho para ela e falo assim: Jesus, cura minha esposa. Eu não sei se o mosquito gosta dela mais do que eu, mas irmão, graças a Deus. E eu durmo, como, bebo, ando, me enfio e mato aí às vezes aí para orar. E graças a Deus, eu não sei de hoje em diante, mas eu quero dizer para você que até hoje essa desgraça dessa dengue nunca me pegou. Sou melhor? Não sou não, irmão. Mas eu sei uma coisa: quem me protege, quem me guarda está vivo até hoje. Ele não dorme, ele está ali, ó, guerreando. Foi mosquito, ele está lá, que nem um pai cuida do bebê, ó. Vai morder meus filhos, não vai não, toma aqui, ó. Ele, eu não sei se ele usa raquete, se ele usa repelente, se ele usa inseticida. Eu sei uma coisa, que até hoje o Senhor tem guardado a minha vida. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? A arca só vai habitar em coração que deixa ser habitado. A arca só vai estar em lugar que realmente Deus vê que precisa da habitação dele. E nós estamos hoje em dias precisando gradativamente da presença de Deus. Eu tenho um jovem lá na igreja. Ele me dá um pouquinho de trabalho, ainda me dá, não vou dizer para você. Tempo atrás ele arrumou uma namorada, pastor. Eu cheguei para ele e falei assim: menino, sai fora que você vai cair. Aí ele: não, pastor, a gente está só orando. Eu falei: rapaz, eu conheço você e conheço a pessoa. Sai fora que você vai cair. Aí, irmão, um belo dia ele entrou pela porta da igreja. Eu falei: Jesus, tenha misericórdia. Fui até ele e falei assim: quando foi? Ele falou: quando foi o que, pastor, que você caiu? Ele baixou a cabeça: é verdade, pastor. Chamei, disciplinei e tal, beleza. Posicionou, passou um tempo. Terminou com a moça, passou outro tempo. Eu falei para ele: cuidado, toma uma posição. Se afasta daquilo que está errado, porque você pode passar outro processo. Não, pastor, agora eu estou de boa, agora eu estou firmão, agora eu estou legal. Apareceu uma outra moça. Aí desapareceu da igreja. Falei: quando isso aparecer vai ser só B.O. Aí beleza. Apareceu: pastor, eu preciso falar com o senhor. Falei: já sei. O que foi, pastor? Bom, você engravidou uma mulher, não foi? Aí ele olhou para mim e falou: é. Mas eu vou casar, pastor. Eu falei assim: é o mínimo. Veio, chamamos a atenção, chamamos a moça, oramos por ela. Casaram, a criança nasceu. Quando foi agora no mês de... tem uns 2, 3 meses, Deus visitou esse moço num culto. Foi uma coisa muito gostosa, bonita de se ver. E aí passou um mês, o patrão dele, a empresa que ele estava trabalhando há 8 anos, chegou e falou assim: ó, nós temos que mandar você embora. Mandou ele embora. A mãe chegou para ele e falou assim: filho, faz uma viagem comigo, eu não tenho dinheiro, me leva no Nordeste, eu preciso ver minha família. Ele olhou para um lado e falou: Deus, o que é que eu faço? Deus falou: leva, vai. Mas Deus, eu vou gastar meu dinheiro, minha filha está pequena, como é que eu vou cuidar dela, como é que eu vou manter as coisas, como é que eu vou dar leite para ela? O Senhor falou para ele assim: vai, porque depois eu vou dar um jeito nessa situação para você. Ele foi, a mãe ajudou ele a gastar um pouco do dinheiro que ele tinha ganho. Aí ele voltou. Chegou em casa, falou para a esposa: ó, nós temos dinheiro só até tal período. Passou mais um mês. Quando foi agora no começo do mês de dezembro, ele recebe uma ligação. Deus tinha nos dado para dizer para ele que Deus ia abrir uma nova porta. Quando chegou agora, pastor Mesquita, ele recebe a ligação, falou assim, acho que da carreira.
que ele é mecânico. Falou assim: fulano, tudo bem? Ele: tudo bem. Tá fazendo o quê? Ele falou: nada, eu estou desempregado. Quer trabalhar para mim? Ele falou assim: depende. Depende do quê? Quanto você vai me pagar? Ele falou assim: eu pago tanto. Eu conheço você, já há tempo queria que você trabalhasse na minha equipe aqui, porque eu sei que você é um bom profissional e direito. Vem trabalhar aqui, eu te pago tanto. Quer? E ele falou: quero. Mais do que ele recebia aqui, uma condição melhor. E Deus vai poder manter o leite, a casa e a família dele. Há desobediências que nós vamos passar e coisas que nós vamos viver. Israel estava passando por isso. Mas eu tenho algumas coisas para dizer para você concernente. Primeiro, a questão do ímpio. O ímpio nunca entende uma questão espiritual, a não ser quando ele passa, e a não ser quando ele vê o cristão se levantando em cima daquele problema. O ano passado, meu cunhado veio para minha casa, e não falo isso como uma desonra, Deus tratando ele, Deus apertando ele. Ele veio passar a ceia de Natal dentro da casa de um crente. Veio comer da mão, da mesa de um crente. E teve que receber a oração na passagem do ano de um cristão. Esse ano, fomos até a casa dele e ele disse assim: eu quero agradecer pelo ano passado. Eu não tinha nada para dar para minha família. E vocês me receberam, vocês me abraçaram e abraçaram a minha família. Hoje eu posso dizer que eu tenho fartura aqui na minha casa, mas eu sei reconhecer que o Deus de vocês é poderoso. O meu Deus conhece a alma de cada um aqui. Naquilo que você está cansado, na mão de pessoas que às vezes não reconhecem o que você faz de bom, o que você faz de honesto, o que você faz de correto. Talvez muitas pessoas aqui estão cansadas. Vem aqui, Otto. Me perdoe a minha expressão, mas eu não sei o que você tem vivido. E eu não sei que questões são essas que você tem estado preocupado e aflito. Mas digo eu, da parte do Senhor para ti: o meu Deus tem dado vida ao teu pai. O meu Deus tem ainda fortalecido a ele. O meu Deus tem cuidado da tua casa, da tua família. Mas há algumas coisas dentro do teu coração que ainda te angustiam. E por esse tempo tu disse: eu queria parar, eu queria desistir, eu queria parar com tudo, eu não queria fazer mais nada. O meu Deus tem reconhecido o cansaço da tua alma e as responsabilidades que cada dia você põe no teu coração. O inimigo lançou e fez um laço para ti um tempo atrás, e Deus veio e cortou. Mas diz o Senhor para ti: o caminho tem sido árduo, o caminho tem sido desgastante, mas em breve eu vou colocar algo grande nas tuas mãos. Confia somente. Eu constituí a tua, eu coloquei a tua do teu lado. E diz: mas o Senhor, eu tiro o fardo, eu arranco o peso, eu arranco a angústia, eu arranco o medo, eu arranco o vazio, e tu vais entender que Deus está cuidando de tudo e de todas as coisas. Não tema, Deus ainda tem a chave, e a chave que abre e a chave que fecha, e aquele que abre nunca fechará, mas quando ele fechar, ele sabe por que fechou a porta. Alamanguito sai, me amba. Homens que estão sem a arca levam um peso a mais. Homens que estão sem a arca não sabem descarregar o seu coração em outro lugar. A arca era um símbolo das pessoas desvaziarem um peso de sua alma. A arca era o lugar ou a posição que eles tinham a confiança no que Deus era com eles. Por favor, por favor, por favor, volta a confiar em Deus de novo. Por favor, volta a confiar em Deus de novo. Por favor, volta a confiar em Deus, naquilo que Ele vai fazer na tua vida e na tua família de novo.
Volta a acreditar que aquilo que você passou não será novamente, não vai voltar de novo para a tua vida, porque aquilo que Ele deixou para trás, Ele deixou. Mas levanta a tua cabeça desse passado que te machuca. Até quando tu vai estar preso ao mal que veio contra você? Os filisteus estavam realmente ali desesperados. Ele não era povo de Deus. Ele não era um povo acostumado com as coisas de Deus. Eles eram acostumados a serem derrotados pelas coisas de Deus, querido. Nossos inimigos precisam voltar a lembrar de quem é Deus na nossa vida. Eu vou contar uma experiência pessoal e não quero que você entenda isso como um desrespeito. Há alguns anos atrás, eu ajudei muito um rapaz, um garoto de uns 13 para 14 anos. Orei várias vezes. Esse menino tinha muitos problemas, mas muitos problemas. E por várias vezes no culto eu orei com ele, sentei com ele, bati papo, conversei, perguntei da família, conversei com ele sobre as situações difíceis. É um menino que queria, assim, aparentemente precisava de muito carinho. Mas um belo dia ele discutiu, porque ele morava com a irmã mais velha. E aí um dia ele brigou com a irmã e falou que queria voltar para a casa do pai. Nesse inteirinho, a casa do pai era um lugar com pessoas com vício de drogas, pessoas com vício de roubo, pessoas com várias adversidades dentro dessa área. E eu morava ainda ali na Silvio Fernando Lopes, não, perdão, na Pedro Lopes. E ele passou na frente da minha casa e eu estava assim, mexendo no carro. E ele falou um palavrão e me xingou. Aí eu olhei assim, ele passando, rindo. E falou, o que é que foi? É isso mesmo. Como eu já estava me preparando para sair com o carro, abri o portão, saí. Quando eu fui fazer a volta assim para pegar a avenida, ele estava assim, eu abri o vidro do carro e falei assim, eu sei que isso que está acontecendo com você vem do mal. Mas eu queria que você lembrasse quantas vezes eu orei por você, quantas vezes eu tentei te ajudar e falar contigo. Ele falou, nunca pedi nada para o Senhor. Então eu virei para ele e disse, então quero dizer uma coisa para você. Já que você nunca pediu, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou fazer o seu velório. É ruim, hein? Eu vou fazer o seu velório, viu, menino? Fechei o vidro e saí. Aqui em frente ao Atacadão, ele, quando parou que o radar era um pouco mais menor, a velocidade era menor, ele foi assaltar um carro com mais 2 pessoas, e no carro de trás tinha seguranças. Mataram ele. Ao chegar no velório, algumas pessoas revoltadas, e eu comecei a chorar e dizer, por que você precisou ser tão duro de coração? Por que você precisou ser tão rebelde de coração? Por que você precisou estar com toda essa ira, esse ódio? Você não podia ter mudado? Sabe, irmão, eu tenho uma pergunta aqui, talvez bem estranha. Segura na mão dessa pessoa, olha no olho dela e pergunta para ela assim, eu quero te fazer uma pergunta. Se você nunca pensou nisso, se você morresse hoje, amanhã, quem estaria olhando para o seu corpo e falando, realmente, essa pessoa foi um verdadeiro crente, trabalhou muito para Jesus, fez muita coisa para Jesus, e eu tenho certeza que ele está no céu. A Bíblia fala de uma questão que nós temos que entender, e isso é prático.
Eu não quero ser conhecido nessa cidade só por ser pastor. Eu quero ser conhecido nessa cidade porque eu quero, e o Senhor fale isso, que eu fui um verdadeiro servo. Título de pastor não é, por favor, diga para o teu irmão assim: títulos não são maiores do que o reconhecimento de Deus por um verdadeiro servo. Você pode aplaudir Jesus, amado. Mães, você pode ser uma mãe melhor? Quem acha aqui que pode ser uma mãe melhor? Quem levanta a mão de mãe aqui? Vamos fazer isso. Pais, quem pode ser um pai melhor aqui? Levanta a mão. Pode. Filhos, quem pode ser um filho melhor aqui? Levanta a mão. Faça. Estudantes, quem pode ser um estudante melhor aqui? Levanta a mão. Cadê? Cadê? Cadê a mão? Eu quero finalizar dentro de uma ação aqui para nós meditarmos. A arca, pastor, é colocada numa carroça. Não sei como os sacerdotes colocaram ela lá, mas eu sei que eles colocaram aquela arca ali em cima com medo. Colocaram a oferta dentro de um cofre. Isso é, para que ninguém tirasse a oferta deles e não roubasse a oferta deles, eles precisavam que a oferta chegasse ao lugar certo. 2 vacas eram animais que nunca tinham sido colocado carga sobre as costas. E aí eu imagino, é uma linha de pensamento minha. Aquela carroça sai com 2 vacas seguindo, levando aquele carro. E elas vão em direção aonde realmente a arca precisava chegar. E a arca começou a caminhar, e ninguém guiando ela, e ela vai seguindo. E a arca vai seguindo naquela carroça. E a arca vai seguindo naquela carroça. E a arca vai seguindo naquela carroça. Vai seguindo. E diz que os príncipes dos filisteus ali vão olhando em que direção aquela carroça com aqueles animais vai indo, sem ninguém levá-los, sem ninguém mandar neles, sem ninguém ordenar aquelas vacas irem em direção aonde era necessário. Eu quero que você entenda bem uma coisa: tem animais que são mais instruídos do que certos homens. Tem animais que são mais sensíveis às coisas de Deus do que os próprios homens. Pasmem. A mula de Balaão foi mais sensível do que o próprio Balaão. O galo que cantou foi mais sensível do que o próprio Pedro no reconhecimento daquilo que ele estava fazendo. E aqueles 2 animais vão em direção aonde Deus queria colocar a sua vontade e o seu querer. Sabe, pastores, irmãos, queridos, a arca quer voltar ao lugar realmente aonde as coisas de Deus começam a acontecer de novo, aonde o povo de Israel voltava a entender que Deus não havia abandonado nem deixado, mas havia deixado o povo de Israel realmente entender que sem a presença de Deus eles nunca chegariam a ser o que eles queriam ser. Por favor, eu quero pedir para você falar 7 coisas para essa pessoa. Diga para ela assim: por favor, entenda o que eu vou te dizer. Não adianta você prosperar se a presença de Deus não tiver primeiro. Não adianta você prosperar se você não souber como agir corretamente sobre as coisas de Deus. Não adianta Deus prosperar você se você não buscar a presença de Deus, para colocar a presença de Deus
no lugar certo da sua vida, porque a sua vida precisa da presença de Deus, mas a presença de Deus não precisa da sua vida. Agora pasme e entenda, por favor, com muito carinho. Eu tenho uma experiência para contar, e essa foi muito legal. Pastor Mesquita, esses dias atrás, não tem um pouquinho antes de dezembro, a minha esposa chegou na madrugada e falou assim: João, vai lá embaixo, pega um pouco de leite para mim, aí põe um pouco de Toddy para mim tomar. Falei: que é quente ou frio? Ela falou: eu quero quente. Aí eu desci, fui até a cozinha, abri a geladeira, não tinha leite. Fui num cantinho que a gente deixa o leite lá, não tinha. O leite do bebê eu não ia fazer para ela. Aí eu voltei e falei assim: não tem leite, quer que eu vá buscar? E a gente tem o mercadinho do Soares, que não é mais do Soares ali. E aí ela falou: não, amanhã você compra. E eu não sei quanto a você, mas tem períodos que a gente passa aquele períodozinho sem dinheiro, né? E aí eu olhei e falei assim: Deus, eu não tenho dinheiro para comprar leite amanhã. Tem não, Deus. Como é que eu vou fazer? Orei na madrugada, não falei de leite, não pedi leite, não falei com Deus que a minha esposa queria ter tomado leite. 10 horas da manhã, bate palma lá em casa. Eu olhei, estranho, irmão. Desci. Pai do Senhor, querido, tudo bem? Tudo bem, pastor. Pastor, o senhor não leva mal? Eu falei: o que foi? Eu estava aqui, passando aqui perto, e eu vendo algumas coisas, e Deus me tocou para mandar trazer um negócio para o senhor. Posso? Eu falei: pode, querido, o que é? Aí ele foi tirar um pacote de 12 leites assim. Ele me entrega e eu começo a chorar. E eu falei: Deus, só precisava de um pacotinho. E ele falou assim: quando eu prometo cuidar de ti, eu cuido em todas as coisas mais do que você precisa. Você também vai precisar do leite para amanhã, e para amanhã, e para amanhã, e para amanhã. E quando estiver acabando, eu vou mandar de novo. E foi assim. Aí, deu uns 7, 8 dias. E aí eu tô ali, só tinha 2 caixinhas. Eu falei: bem, eu vou no mercado, eu vou comprar leite. Isso era à noite. Eu vou no mercado amanhã, eu compro leite. Ela falou: tá bom, tá acabando, tá bom. Aí no outro dia, pastor João, Pai do Senhor. Falei: que foi, irmão? Foi: senhor, pastor, eu queria dizer para o senhor que eu quero dar mais uma caixinha de leite para o senhor. E eu quero dizer para você, irmão, que Deus tem mandado 2 caixinhas de leite todo mês para mim. Ah, o senhor precisa? Preciso. Eu não sou orgulhoso, porque se eu economizo numa caixinha de leite, dá para mim comprar uma carninha, um pãozinho, alguma outra coisa. Mas não é essa a questão que Deus quis mostrar para mim. Ele quis mostrar para mim uma coisa: que Ele não era só Deus de coisas pequenas, Ele também é Deus de coisas grandes. Sabe, pastora, vai viajar. Vai viajar. Vai passear. Vai dar uns beijos naquele negão lá. Suga aquele bigode até dizer chega. Vai desaparecer. Porque vocês também são humanos. E não é só por você, é por ele também. Porque se ele não voltar a acreditar no chamado dele, se ele não voltar a acreditar no prazer das vidas, a senhora vai perder o seu esposo para Jesus.
passear com ele. Cada um que está aqui precisa entender que Deus tem coisas poderosas para fazer. E me desculpe ao que eu quero dizer aqui hoje. Deus não vai só mudar a sua casa. Deus vai mudar a vida de cada um aqui nesse lugar. A arca chega ao lugar, e os homens se alegram quando veem que a arca realmente estava chegando e se posicionando em um lugar tão fenomenal e tão poderoso. Posso pedir uma autorização para o pastor? Fica de pé um pouquinho. Você já fez uma verdadeira reflexão nesse ano do que você tem de mal dentro de você? Você já fez uma reflexão nesse ano que você tem de ressentimento, de amargura, de frustração, de pessoas que deixaram o teu coração estar realmente bloqueado com algumas coisas espirituais? Pois eu queria que você colocasse a mão no teu coração agora. Queria pedir para o pessoal do louvor voltar aqui, por favor. A arca não volta para o lugar com a gente cantando. A arca não volta para o lugar com a gente pulando nem saltando. Mas a arca volta para o lugar com a gente se arrependendo e limpando novamente o lugar a qual Ele deixou limpo para a gente ter no coração. A arca quer um lugar limpo. A presença de Deus quer um lugar limpo. A nova história da presença de Deus dentro de nós quer um lugar limpo. E por favor, eu queria um louvor antigo. O que é que você tem de antigo? Sabe quantas vezes Deus tem olhado para ti todo dia? Aquele momento que tu diz: Deus, eu estou sem força. Aquele momento: Deus, me ajuda. Deus, me dá condições. A tua alma é o que Deus tem de mais importante. Tuas pelejas é o que Ele vai provar para ti.